Olá pessoal, vamos lá então, vamos começar a nossa aula sobre dor torácica aguda, né? O que que é a dor torácica aguda? É toda e qualquer dor no peito que leva o paciente a buscar atendimento médico, beleza? Existem algumas causas graves, que essas causas graves vocês têm sempre que ter na cabeça para não passar batido, não comer bola, né? As causas graves de dor torácica aguda é a síndrome coronariana aguda, ou seja, o paciente ele pode estar infartando, tendo uma angina aí, o tromboembolismo pulmonar e a síndrome aórtica aguda. Vamos começar falando um pouquinho sobre a aorta torácica. A aorta torácica, ela possui algumas doenças que são potencialmente fatais e geralmente você tem que ter um tratamento rápido aí e bem enérgico, né, para tentar salvar a vida do paciente. Essas doenças, elas persistem como uma das principais causas de morbidade e mortalidade no mundo todo, tá bom? E dentre as doenças da aorta, né, as principais a gente tem a dissecção da aorta, o hematoma intramural, a úlcera penetrante e a rotura. Beleza? O trauma também ele faz parte, as doenças oclusivas, vasculites e anomalias congênitas que a gente vai falar aqui nessa aula. Lembrar que a aorta ela possui essa morfologia. Isso aqui vocês lembram muito bem, né? A gente tem a raiz da aorta, que é a porção inicial da aorta, onde ela inicia. Tem a aorta ascendente, que ela vai até a origem do tronco braquiocefálico. A aorta transversa ou crosta da aorta, ela é a partir desse ponto até a inserção do ligamento arterioso. Então, aqui a gente tem a aorta transversa. E depois do ligamento arterioso até o diafragma, a gente tem a aorta descendente. Tá? Lembrar que a aorta ela é a principal artéria do corpo. Ela é origem primária de todas as outras artérias, né, exceto as artérias pulmonares. Todas as artérias elas possuem origem da aorta. Ela normalmente se origina aí do ventrículo esquerdo, possui essa morfologia em cajado que eu mostrei para vocês, e ela vai afilando à medida que ela vai se estendendo, né, ela vai emitindo ramos, e à medida que ela vai emitindo ramos, ela vai reduzindo o calibre. Lembrar também que ela é uma artéria elástica. O que é o conceito de artéria elástica? A artéria elástica é aquela que tem assim, uma elasticidade grande, né, e que ela consegue comprimir, né? Então, por exemplo, tem a sístole cardíaca, né? O coração ele faz a sístole, joga aquele bolo de sangue dentro da aorta, a aorta se distende. E devido a essa elasticidade da aorta, ela se distende e ela pega e contrai novamente para empurrar o sangue para frente. Então a aorta acaba funcionando como se fosse um segundo coração, tá? Então isso aí é uma característica de artéria elástica, tá? À medida que as pessoas vão envelhecendo, tem doença ateromatosa, diabetes, hipertensão, essa elasticidade da aorta ela vai sendo perdida e aí começam a aparecer as doenças, tá? A aorta, portanto, eu falei que ela tem uma redução do calibre progressivo, né? A aorta ascendente, ela tem aí entre 3,7 e 4 centímetros, e ela vai, à medida que a aorta ela vai progredindo, ela vai reduzindo o seu calibre habitual. Lembrar que os pacientes mais jovens, eles normalmente têm a aorta mais fina, né? O diâmetro da aorta do paciente idoso é maior. O diâmetro da aorta do paciente mais alto, ele é maior do que do paciente mais baixo. Do homem, o homem geralmente ele tem uma aorta um pouquinho mais calibrosa do que a mulher, tá? O paciente obeso, ele não possui diferença de calibre da aorta quando comparado com o paciente magro de mesma estatura, tá? Vamos aqui para algumas definições sobre aneurisma, né? Isso aqui provavelmente vocês já sabem, né? O que é a definição de aneurisma, né? O aneurisma ela é uma dilatação focal e permanente do vaso e ela tem que ter uma dilatação maior do que 50% do calibre esperado. Vou explicar como é que funciona isso. Vamos supor que você mede ali na parede da aorta e o calibre esperado para aquela região é de 3 centímetros, tá? Então isso é 3 centímetros. Se você mediu o calibre da aorta e o calibre foi de 7 centímetros, ou seja, foi mais do que a metade do calibre esperado, isso aí é um aneurisma. Agora, por exemplo, se o esperado é 3 centímetros, você mediu e a medida foi 4 centímetros, né, foi uma dilatação menor do que 50% do calibre esperado do vaso, né? Então, isso aí é chamado de ectasia, tá? Então, para um paciente que tem um calibre esperado de um vaso de 3 centímetros,
Eu só falo que é aneurisma a partir de 4,5 centímetros. Então, 4,5, 4,6, aneurisma. 4,4, 4,3 é uma ectasia, tá? Existem os aneurismas fusiformes. O que é o aneurisma fusiforme? É a dilatação simétrica das paredes do vaso. É geralmente esse aneurisma que dá na aorta. A gente tem os aneurismas saculares, né, que é um saquinho, né, que forma na parede do vaso. Ele geralmente acontece em bifurcação de vaso, né? Por exemplo, eu vejo muito isso no compartimento intracraniano, nas bifurcações de artérias cerebrais médias, na bifurcação das artérias carótidas. Então, geralmente em local de bifurcação, a gente vê os aneurismas saculares, tá? E tem outra definição também, que é o aneurisma verdadeiro e o pseudaneurisma. O que é o aneurisma verdadeiro? O aneurisma verdadeiro é aquele que pega as três paredes do vaso, né? Então, as três camadas da parede arterial, ela está presente, então aquilo ali é um aneurisma verdadeiro. Quando você tem, por exemplo, um trauma, né? O cara tomou uma facada na artéria braquial, tem uma perfuração da artéria braquial e começa a ocorrer um extravasamento de sangue para fora dali, começa a acumular aquele bolo de sangue ao redor do vaso. Aquilo é o que a gente denomina de pseudaneurisma ou falso aneurisma. Por quê? Porque tem uma descontinuidade de uma ou mais camadas da parede arterial. Então é muito comum de ver em trauma, paciente que fez cateterismo, né, forma ali no local do cateterismo, começa a sangrar e começa a formar um bolo de sangue ali fora. Esse bolo de sangue não é coberto por parede de vaso, então isso é um aneurisma, um falso aneurisma, tá? Existem os aneurismas ateroscleróticos, né, ou degenerativos, inflamatórios, né, que também está relacionado aí à doença aterosclerótica. O aneurisma ele pode ser congênito, né? Isso é muito frequente da gente ver na prática, né? O paciente ele nasce com aneurisma, né? E isso aqui acaba sendo hereditário, né? O pai tem aneurisma, a mãe tem aneurisma, a filha tem, a neta vai ter. E tem o aneurisma micótico, né? Aquele aneurisma relacionado a uma infecção, né? Geralmente, ou o paciente ele tem um aneurisma e aquilo ali pode infectar, ou ele tem uma infecção, essa disseminação de processo inflamatório infeccioso pelo vasa vasorum, ele vai para a artéria e ali dá um aneurisma. E também tem os aneurismas relacionados à vasculite, tá? Também tem os aneurismas relacionados a colagenoses, né? Essas doenças como a Marfan, os traumáticos, aneurisma relacionado à dissecção e também aneurisma pós-estenótico, né? Geralmente, num local de estenose, por exemplo, tem uma placa aterosclerótica, ali fecha o lúmen vascular. Depois desse ponto de estenose, a gente tem uma formação do aneurisma, né? Porque houve um turbilhonamento de sangue, né? O sangue passa pela estenose, ele turbilhona e gera aí esse aneurisma pós-estenótico. É muito comum a gente ver também. Aqui alguns exemplos, né, do aneurisma inflamatório. Observem que aqui a parede da aorta está toda dilatada, né, bem dilatada, mas existe um certo espessamento da parede da aorta. Isso aqui acontece por um processo inflamatório. Aqui no caso, a gente observa um aneurisma micótico. O que aconteceu aqui? Esse paciente ele já tinha um aneurisma abdominal, né, da aorta abdominal, por um processo inflamatório, infeccioso na cavidade pélvica. Teve uma disseminação para cá e o que aconteceu? Esse aneurisma ele se infectou, né? Tem bactéria, né, aqui em volta. Então, isso aqui é o aneurisma micótico. Tem a úlcera penetrante com o pseudoaneurisma, né? Aqui a gente pode observar que tem toda a aorta dilatada, né? E aqui uma descontinuidade, onde eu estou mostrando aqui uma descontinuidade das paredes do vaso. O contraste está entrando nesse ponto aqui, beleza? Então, esse aqui é uma úlcera penetrante, né, nas paredes da aorta, associado aí a um pseudoaneurisma, né? Por que é pseudoaneurisma? Porque como rompeu a camada íntima aqui, não tem as três camadas da aorta, e então isso aqui é denominado como um pseudoaneurisma. Existe o aneurisma dissecante, que é o relacionado à dissecção arterial, né? Aqui nesse ponto que eu estou passando aqui, é o flap da dissecção arterial, certo? Essa porção aqui é uma luz verdadeira do vaso e aqui a falsa luz. Então, à medida que vai dissecando, isso aqui gera uma fragilidade na parede do vaso e ocorre a formação do aneurisma, tá? Então, lembrar aí dessas causas graves de dor torácica, né, que eu já tinha mostrado. Vamos falar aqui agora sobre a síndrome aórtica aguda, né?
Existem essas doenças, aqui eu vou falar uma por uma: dissecção da aorta, hematoma intramural, úlcera penetrante, o aneurisma roto e a transecção traumática da aorta. Geralmente, pode acontecer esse processo aqui. Ocorre uma lesão na parede endotelial, né? Ocorre a formação da úlcera penetrante. Essa úlcera penetrante é um rasguinho no endotélio, esse rasgo gera descontinuidade. E aí começa a sangrar na parede da aorta, né? Começa a ter um sangramento, um hematoma intramural. Esse hematoma ele pode progredir e aquele descolamento do endotélio ele progride mais, dando uma dissecção da aorta. E tudo isso aqui gera uma fragilidade na parede da aorta, que gera um aneurisma. Esse aneurisma ele pode romper, né, e gerar aí um caso realmente catastrófico. A síndrome aórtica aguda ela está mais relacionada em paciente homem, idade média de 63 anos, e esses fatores aqui são os fatores predisponentes, né? O paciente hipertenso, aterosclerose, ele tem alguma predisposição de fraqueza da camada média, ou algum fator que promova aí uma predisposição de ruptura do vasa vasorum, né, que é o vasinho que faz a irrigação das paredes arterial. Qual que é a clínica do paciente com síndrome aórtica aguda? Ele tem uma dor importante, acentuada, né? O paciente ele queixa de uma dor que ele nunca teve. É uma dor que migra, né? Porque vamos pensar na dissecção arterial. À medida que vai dissecando, essa dor ela vai caminhando, né? Ela começa mais alta, ela vai migrando para posterior e depois ela vai descendo, né? E essa dor ela pode irradiar. Ela pode irradiar para o pescoço, ela pode irradiar para a garganta, para as costas, né? E podem ter outros sintomas relacionados, né? O paciente pode ter síncope, etc. Quando você suspeita do paciente ter uma síndrome aórtica aguda, isso é obrigatório. Você tem que pedir uma tomografia computadorizada. Ela é o melhor método para fazer avaliação de paciente, tá, com síndrome aórtica aguda. Beleza? É o melhor método. E aí você tem que pedir uma angiotomografia, né? Um estudo aí por tomografia computadorizada. Então vamos bater um papo agora sobre dissecção da aorta. Lembra lá da aorta ascendente, né? Ela saindo aqui a raiz da aorta, a aorta ascendente. Isso aqui é uma secção transversal do vaso, né? Tem as três camadas, a camada íntima, a média e a adventícia. Por algum motivo, né, ocorre uma lesão na camada íntima, né? Ocorre um rasguinho aqui. Esse rasguinho ele aumenta e começa a ocorrer um descolamento aqui, começa a entrar sangue aqui para dentro e começa a dissecar, realmente dissecar a parede do vaso, né? Esse hematoma ele vai dissecando, à medida que vai progredindo, vai dissecando e aumentando aqui a extensão dessa dissecção arterial. Lembrar que na dissecção, toda em qualquer dissecção arterial, a gente tem uma luz verdadeira, que é onde realmente o sangue está passando, e a gente tem uma luz falsa, né, que ali tem o hematoma. Né? Essa falsa luz ela pode se comunicar com a luz verdadeira em outro ponto, mas na grande maioria das vezes a gente observa que dentro da falsa luz fica um hematoma que realmente é, né, um sangue coagulado. Olha, a dissecção de aorta esse slide aqui é extremamente importante, tá? Tem que saber isso aqui, essa classificação. Eu quando fiz rádio eu decorei, esqueci, fui fazer internato, decorei, esqueci. Na residência, decorei, esqueci, terminei a residência. Então, isso aqui é uma classificação que eu sempre decoro e esqueço, mas tem que saber porque ela frequentemente cai em prova. A dissecção da aorta, perdão, a dissecção da aorta, ela é classificada pela classificação de DeBakey, do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3. Né? A classificação de DeBakey tipo 1 é uma dissecção que pega toda a aorta, né? Tanto a aorta ascendente quanto a aorta descendente. A classificação de DeBakey do tipo 2 é uma dissecção que pega apenas a aorta ascendente. E a classificação de DeBakey do tipo 3 é uma classificação que é uma dissecção que pega apenas a aorta descendente. Existe também, né, para complicar a nossa vida, a classificação de Stanford. Né? O que é a classificação de Stanford do tipo A? A classificação do Stanford do tipo A é aquela que pega a aorta ascendente. Então, ela engloba DeBakey do tipo 1 e engloba DeBakey do tipo 2. Então, Stanford A pega a aorta ascendente. Então, lembrar que o A de Stanford, né, esse macetezinho aí é de pega a aorta ascendente. E a classificação de Stanford do tipo B é a que não pega a aorta ascendente. Né? Ela, no caso, vai pegar só a aorta descendente e ela é igual à classificação de DeBakey do tipo 3.
Beleza? Então, gravar aí que Stanford A pega a aorta ascendente. Stanford B não pega a aorta ascendente, né? Ela pega apenas a aorta descendente. Certo? O que é um hematoma intramural? O hematoma intramural pode acontecer aqui, ó. Lembra lá que os vasos de grande calibre, eles têm o vasa vasorum, né? Tem um vasinho menor fazendo a irrigação da camada média aqui. Então, por algum motivo, ocorre um sangramento aqui junto a esse vasa vasorum. Então, começa a acumular sangue na parede da aorta. E esse sangue ele pode aumentar de tamanho, né? Formando aí um hematoma intramural, né? O hematoma intramural pode começar assim, ou pode começar daquela outra forma que eu mostrei agorinha, né? Como uma dissecção arterial. Olha aqui. Aqui no caso a gente tem um hematoma intramural. Nessa imagem aqui é um exame sem contraste e nessa imagem aqui a gente tem um exame com contraste, tá? O que é que a gente pode observar no exame sem contraste? Essa bolinha aqui, ó, bolinha aqui é a aorta ascendente, beleza? Essa bolinha aqui atrás, que fica do lado da coluna vertebral, é a aorta descendente. Se a gente olhar bem na aorta ascendente, ela possui o calibre um pouquinho aumentado e olha, bem nos bordos dela, tá um pouquinho mais branquinho, né? Tá um pouquinho hiperatenuante. Isso aqui é o próprio hematoma intramural, onde eu estou passando em cima aqui com o cursor, tá? Então esse é o hematoma intramural. Quando a gente injeta o contraste para fazer a fase arterial, né, a gente vê aqui a luz da aorta, né, e aqui essa parede toda espessada, porque realmente tem um sangue aqui, né, tem um conteúdo hiperatenuante. Lembrar que o sangue, né, coagulado, o hematoma, né, o sangue que está fora do vaso, ele fica branco, né, então isso aqui fica meio brancão porque tem um hematoma intramural, tá bom? A úlcera penetrante, por algum motivo, né, por causa da presença de uma placa aterosclerótica, isso gera uma fragilidade nessa região e ocorre essa lesão aqui na parede, né, interna do vaso e formando aqui a úlcera penetrante, né? A úlcera penetrante ela pode evoluir para um hematoma intramural ou quando você tem a formação de um hematoma intramural, esse hematoma intramural ele cresce e descola essa região, dando uma úlcera penetrante. Então, a úlcera penetrante ela pode gerar um hematoma intramural e um hematoma intramural, que começou ali sozinho no vaso da vasória, ele pode gerar uma úlcera penetrante. Vamos observar aqui, ó esse vasinho, né? Esse vasão aqui, na verdade, é a própria aorta. Olha a luz da aorta, né? Essa aqui é a luz da aorta. E bem nessa região aqui onde eu estou passando com o cursor, houve uma descontinuidade e o sangue contrastado está entrando nessa região. Isso aqui é uma úlcera penetrante na parede da aorta, tem uma descontinuidade aqui. Toda essa região aqui, ó, que eu estou passando com o cursor nesse momento, e aqui, isso aqui é tudo hematoma, tá? Então isso aqui é sangue coagulado nas paredes da aorta, beleza? Então isso aqui é o hematoma intramural. E aqui, onde o sangue está entrando contrastado, é uma descontinuidade, isso aqui é a úlcera penetrante. Olha aqui, isso aqui é um corte sagital, nessa imagem de cá. A gente observa a aorta e aqui a descontinuidade da úlcera penetrante. Beleza? O que é a iminência de rotura, né, ou o aneurisma roto? Né, geralmente você sabe que o paciente ele tem um aneurisma, né? O paciente, por exemplo, o seu João está acompanhando o aneurisma da aorta abdominal ali, tem um aneurisma ali que mede ali seus 6 centímetros, já todo mundo já sabe. E do nada, esse cara começou a sentir muita dor na topografia. Então isso é um sinal que pode estar acontecendo alguma coisa. Aí você vai lá, pede o exame e viu que o cara sempre estava com um aneurisma de 6, de repente o aneurisma está 10. Né? O paciente ele tem um aumento aí do tamanho do aneurisma, né? E esse aumento do tamanho do aneurisma que vai promover esses sinais aqui que eu vou mostrar para vocês, né? O mais importante aqui nesse caso aqui a gente tem um aneurisma roto, né? Observe, aqui a aorta, aqui uma úlcera penetrante, né? Entrou contraste aqui. Nessa porção aqui a gente tem um hematoma na parede da aorta. E escorrendo para cá, o que aconteceu? Isso aqui tudo que eu estou mostrando, isso aqui é sangue, tá? Então, esse aneurisma dessa aorta rompeu, né? Houve uma rotura desse aneurisma e está acumulando sangue aqui. Isso aqui é um caso extremamente grave com a taxa de mortalidade altíssima, né? Existem várias histórias aí desses pacientes que rompem a aorta e na sala de exame da tomografia computadorizada eles acabam falecendo.
tá? Aqui novamente a aorta, observe aqui que tem uma descontinuidade na parede da aorta, um hematoma aqui junto e está ocorrendo um extravasamento de sangue, né? E tudo isso aqui, né, esse derrame volumoso aqui, na verdade, é sangue que ocorreu por causa da rotura de um aneurisma, beleza? A transecção traumática da aorta, ela é tipo o aneurisma roto, a apresentação por imagem, né? Você vai ver ali um hematoma periaórtico, né, um extravasamento ativo de contraste, a gordura ao redor da aorta, ela fica toda emaciada, fica densificada, né? E esse sangue, à medida que ele vai sendo extravasado, ele vai moldando o contorno dos corpos vertebrais, né? Então isso aí é um sinal que realmente houve uma lesão que está realmente sangrando a partir da aorta. Mas né, nesse caso aqui tem que ter contexto de trauma, tá? Então o paciente com trauma, ele, por exemplo, ele teve uma desaceleração súbita, né? E teve a lesão da aorta e aquilo ali vai promover o sangramento, tá? Lembrar que quando vocês estão atendendo um trauma lá no ATLS, né, pelo protocolo do ATLS, você tem que fazer uma radiografia de tórax e uma das coisas que você avalia na radiografia de tórax é se existe um alargamento de mediastino, porque se existir um alargamento de mediastino, você tem que pesquisar aí com uma tomografia, né, uma angiotomografia, se houve lesão da aorta. E por que que o cara ele tem a lesão, né, traumática da aorta? Porque toda a aorta, ela fica mais ou menos solta ali dentro da caixa torácica, exceto nesse ponto aqui, que é o ponto de inserção do ligamento arterioso. Então o que acontece? O cara está lá, por exemplo, na BR-364, está dirigindo lá a 150 por hora. De repente ele bate o carro, né, e tem uma desaceleração súbita, bate com o peito no volante e todas as estruturas da caixa torácica elas andam um pouquinho, exceto esse ponto. Então acontece que aqui na inserção do ligamento arterioso tem um rasgo na parede da aorta, né? Ocorre a formação do hematoma, né? Esse hematoma ele pode crescer, crescer, crescer e romper e dar aí uma transecção da aorta. Observem aqui, ó, essa radiografia, né, com o mediastino aqui bem alargado. Isso aqui, num contexto de trauma, você tem que pensar que o paciente talvez ele teve uma transecção. E quando faz a tomografia, a gente vê a aorta aqui com a perda da morfologia habitual, esse extravasamento de conteúdo ao redor da aorta e muito sangue aqui, né, extravasado aqui pro espaço pleural, tá? Então, sempre procurar alargamento de mediastino em paciente com trauma. Isso é básico, né? Isso aí vocês têm que pesquisar sempre. Beleza? Vamos bater um papo um pouquinho agora sobre vasculites, né? Eu não sei se vocês já tiveram um pouquinho desse conteúdo aí com o pessoal da reumato, né? Geralmente a gente estuda isso na reumato. As vasculites, elas podem ser vasculites de grandes vasos, né? Que no caso a aorta, as artérias subclávias, carótidas. As vasculites de médios vasos, né? A gente tem como exemplos a poliarterite nodosa e a doença de Kawasaki. Essa doença de Kawasaki, ela geralmente compromete as artérias coronarianas e dá aneurisma de artéria coronariana. E também a gente tem as as vasculites de pequenos vasos, né? A gente tem a vasculite crioglobulinêmica, a púrpura de Renox-Schönlein, né? Existem outras aqui. Como a gente está falando só de aorta, a gente vai focar aqui na arterite de Takayasu e nas arterites de células gigantes, certo? As vasculites, então, da aorta, né? A aorta é um grande vaso, então a gente vai ter vasculite de grande vaso. O que você vai ver na imagem? Você vai ver um espessamento da parede da artéria, tá? Então, a parede da artéria, ela fica espessada. Além disso, ocorre um realce da parede, né? A própria parede do vaso, ela vai realçar. Lembra lá quando eu mostrei para vocês o hematoma na parede da aorta, né? O hematoma ele também dá um espessamento na parede da aorta, só que ele não realça, né? Porque o sangue ali ele não vai contrastar. Agora aqui no caso, a parede da aorta ela está inflamada, tem muito vasinho ali inflamado, vasodilatado, né? O vasa vasorum está todo dilatado, chegando um monte de células inflamatórias. Então a parede da aorta ela fica edemaciada, né? Então ela tem um espessamento, ela tem realce pelo contraste, e a gordura ao redor da aorta ela fica borrada, ela fica edemaciada, né? A aorta ela pode dilatar, formando aneurisma ou complicar com estenose. Dentre as vasculites, né, que podem pegar a aorta, uma delas é a arterite de Takayasu. Eu acho que eu mandei um caso desse para vocês no ano passado.
né? A arterite de Takayasu, ela é a arterite que pega a mulher jovem, né? Na segunda e na terceira década de vida aí. É uma doença inflamatória, né, progressiva e vai levando aí a uma obliteração dos grandes vasos. Ela tem uma preferência para pegar a aorta e os seus ramos, né, a subclávia, a carótida comum, e compromete frequentemente a origem dos vasos ali no arco aórtico. Então, se você tem uma vasculite que está pegando a origem da artéria subclávia, pegar a origem da artéria carótida comum, isso geralmente é arterite de Takayasu, tá? E pode causar um aneurisma da aorta, né, seja por uma degeneração da parede da aorta, que a arterite dá, ou porque gerou uma estenose e depois dessa estenose gera um aneurisma pós-estenótico, tá? Então, e ela está relacionada também à oclusão da aorta. Então, essa paciente aqui, por exemplo, essa aqui é uma paciente de sexo feminino, uma paciente nova, que estava com prostração, começou com um quadro inflamatório generalizado, não estava comendo direito, perda de peso, né? E aí foi fazer uma investigação, né? Essa mulher estava com quadro inflamatório e o diagnóstico final era de vasculite. Observem que aqui, onde eu estou mostrando agora, é a aorta descendente. Eu vou dar uma aumentada nessa imagem aqui, que senão vocês não vão ver. Ó, a aorta ela tá com a parede espessadinha, né? Ela tá espessadinha e tá um pouquinho branquinha aqui no caso, né? Porque houve uma impregnação pelo contraste na parede da aorta, tá? Isso aqui não é um hematoma, isso aqui é uma vasculite que está comprometendo a aorta descendente. Isso aqui é uma e essa vasculite é numa mulher jovem, então isso aqui você tem que pensar em arterite de Takayasu, tá? Então aqui só para mostrar o espessamento na parede da aorta. Então, o espessamento na parede da aorta com sinais inflamatórios numa mulher jovem, você tem que pensar em arterite de Takayasu. Agora vamos falar sobre a arterite de células gigantes. A apresentação por imagem ela até é semelhante. É uma vasculite, tem espessamento, a parede da aorta se impregna pelo contraste. Só que a faixa etária é outra. Enquanto aquela que eu falei para vocês era uma paciente jovem, aqui a gente aqui é um paciente idoso, né, com mais de 50 anos. Geralmente é um paciente do sexo masculino, né, e a faixa etária principal é de 75 a 85 anos de idade. Outra coisa muito importante da arterite de células gigantes é que ela também afeta os ramos extracranianos da aorta, tá? E a principal é a própria artéria temporal, né? A artéria temporal, que é um ramo da artéria carótida externa, ela fica ali na região temporal, e esse paciente ele procura o médico porque ele começa a sentir cefaleia, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem um Doppler da artéria temporal. A artéria temporal ela começa a ficar palpável e dolorida, então o paciente procura o médico por causa disso. Então, a artéria temporal aqui, ó, a gente ligou o color, né? Tá colorido o fluxo aqui. Então, aqui tem um vaso arterial. E aqui, onde está medindo aqui, ó, tá vendo nessa filetinha aqui, onde entre esses calipers aqui, o cara tá medindo aqui a espessura da parede da artéria temporal, tá com a parede espessada, né? Então, o espessamento da artéria temporal é uma vasculite, no caso, a arterite de células gigantes. Ela pega muito a artéria temporal, mas a arterite de células gigantes, ou também chamada de arterite temporal, ela também pega a aorta. Ó, nesse exame aqui de abdômen, né, contrastado, onde eu estou mostrando aqui a aorta, e ele possui aqui um certo espessamento das paredes do vaso. Observem que parece que tem um certo contorno aqui nessa região, beleza? Então, isso aqui é uma arterite temporal pegando a aorta. Aqui, ó, é um exame de PET-CT. Observem que, ó, tá vendo essa rodelinha, essa rosquinha aqui, ó. Aqui e aqui. Essa rosquinha é a própria parede da aorta que está espessada, né, que está inflamada. E por aqui ser um processo inflamatório, né, tem um processo inflamatório nessa região, acaba contrastando e também capta, né, no PET-CT, né? Então tem uma reação inflamatória aqui, essa região tem um consumo mais alto aí de células de glicose e acaba sendo marcado aí no PET-CT. Então só para mostrar aqui o espessamento das paredes da aorta, na arterite de células gigantes, ou também chamada de arterite temporal. Beleza?
Lembrar que o nome temporal é porque dá mais na artéria temporal, mas também pega a aorta. Olha, eu não sei se vocês já ouviram falar disso aqui, né? A coarctação da aorta é uma doença que pode aparecer também em provas, né? Que é um estreitamento segmentar da aorta ou ao redor do ducto arterioso, né? O que acontece? A aorta vem e por algum motivo ocorre um estreitamento nessa posição aqui, próximo ao ducto arterioso. Então esse estreitamento aqui é o que a gente chama de coarctação de aorta. Existem vários graus, né? Isso aqui pode ser menos importante ou mais importante. E se tem uma estenose importante nessa região, o paciente ele tem que fazer cirurgia, né? Às vezes tem que colocar uma prótese ligando a parte, por exemplo, liga essa parte aqui que está boa até uma parte distal boa, né? Para pular aqui essa estenose, né? O paciente acaba fazendo um bypass, né? Um desvio aqui vascular para passar desse ponto da coarctação. Um sinal clássico que às vezes pode aparecer na radiografia é que os pacientes, não sei se vocês lembram, mas existem aquelas artérias é, intercostais, né, que são ramos da aorta. Então, quando ocorre essa estenose aqui, começa a ter uma ativação de circulação colateral e acaba que as artérias intercostais elas ficam proeminentes. Então, o que acontece? Se vocês forem bem generosos comigo, vocês vão ver que aqui onde essa cabeça de seta está mostrando, parece que tem uma certa descontinuidade óssea nessa região. Por que está acontecendo isso? Esse paciente ele tem uma coarctação de aorta, a artéria intercostal ela fica muito proeminente, ela fica batendo no arco aórtico, então fica batendo, fica batendo, fica batendo, e aí começa a ter uma corrosão do arco aórtico, perdão, uma corrosão da costela em função dessa dilatação da artéria intercostal, tá? Então isso aí é um sinal que pode aparecer em provas de pediatria, né, na residência. Aqui só uma reconstrução coronal, uma reconstrução tridimensional para mostrar que a estenose da aorta na coarctação de aorta. Beleza, pessoal? Então aqui a gente fechou o módulo de aorta.